Bom, antes de entender o que realmente aconteceu em Mariana, temos que saber definir impacto ambiental. Impacto ambiental nada mais é que qualquer alteração física, química e biológica do ambiente feita por uma ação humana que, diretamente ou indiretamente, afeta a saúde, segurança e bem-estar da população, tal como as atividades sociais e econômicas, as condições sanitárias e estéticas do ambiente e também a qualidade dos recursos naturais. Essas alterações podem ser positivas ou também negativas, como foi o caso de Mariana, que houve muita degradação e poluição ambiental. Em 5 de novembro de 2015, ocorreu o pior acidente da mineração brasileira no município de Mariana, Minas Gerais. Essa tragédia ocorreu devido ao rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale e pela BHP. O rompimento da barragem provocou uma enxurrada de lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixando um rastro de destruição à medida que avançava pelo Rio Doce. Várias pessoas estão desabrigadas, com pouca água disponível, sem contar aqueles que perderam a vida na tragédia. Pelo fato da cobertura de lama ser pobre em matéria orgânica, ela impedirá o desenvolvimento de espécies vegetais, o que tornará, portanto, a região infértil. Além disso, em virtude da composição dos rejeitos, a passar por um local, afetarão o pH da terra e causarão a desestruturação química do solo. Todos esses fatores levarão à extinção total do ambiente. Os impactos ambientais são incalculáveis e provavelmente irreversíveis. A lama, além de causar a morte dos rios, destruiu uma grande região ao redor desses locais. A força dos rejeitos arrancou a mata ciliar e o que restou foi coberto por esses materiais. A chegada dos mesmos significa um grande risco para o ecossistema do oceano. Para ter compreensão do impacto, é preciso primeiro entender qual é o conteúdo das enxurradas de lama que vem das minas. Segundo o minerador Samarco, as barragens continham apenas rejeitos de minério de ferro e manganês, misturados basicamente com água e areia. A empresa insiste que o material é inerte, ou seja, não causa danos à saúde ou ao meio ambiente. No entanto, a análise do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baixo Guandu mostra a presença de diversos metais pesados na água do Rio Doce, como o arsênio, o mercúrio e o chumbo. Estes elementos são extremamente tóxicos ao ambiente e à saúde humana, sendo absorvidos nos corpos dos diferentes organismos e dificilmente eliminados. Os animais, ao ingerirem algo contaminado, não processam o metal pesado e acabam sendo envenenados. Os efeitos tóxicos causados pela lama ainda estão sendo estudados, mas eles sabem que é uma grande quantidade de mercúrio, o que pode causar sérios danos à saúde dos seres humanos, afetando, por exemplo, o cérebro, o coração, rins, pulmão e sistema imune, podendo causar câncer e úlceras. Esse barro, mesmo diluído, torna a água turva e barra a passagem de raios solares, escurecendo o rio e impedindo que a água faça fotossíntese. O baixo nível de oxigênio na água é insustentável para os animais, fazendo com que, em um ato de desespero, muitos peixes simplesmente pulem fora d'água. O processo é intensificado pela destruição de mata auxiliar, ainda existindo a possibilidade de a lama cobrir as nascentes, diminuindo consideravelmente o volume da água. Essa perda não significa apenas menos água, mas compromete sua qualidade e a torna imprópria para o uso, além de afetar negativamente a economia e o abastecimento de água da cidade. Agora vamos mostrar um gráfico que mostra os maiores desastres mundiais em distância percorrida, o qual mostra que o acidente de Mariana foi o maior, com 600 quilômetros. O Ministério Público exigiu à mineradora Samarco que relocassem as famílias afetadas. Foram mais de 600 famílias que estavam morando em hotéis do município, e 94% das famílias já foram para residências temporárias alugadas pela mineradora. 6% ainda se encontram em hotéis, porque não entraram de acordo com a empresa sobre o imóvel, recusam-se a sair por causa de conflitos familiares ou ainda aguardam a construção do imóvel próprio. As casas alugadas pela Samarco estão sendo entregues aos poucos, com prioridade para as famílias com idosos, crianças e pessoas com deficiência. O auxílio financeiro aos desabrigados começou a ser pago um mês após a tragédia, e a Samarco deve garantir um salário mínimo por mês, mas o valor de uma cesta básica para os familiares
e 1,2 mil pescadores que ficaram sem meio de sustento após a contaminação do Rio Doce, além da indenização que ainda está sendo discutida. Os moradores receberam várias doações e voluntários para trabalho. Omissão desses, 6 são alvos de um pedido de prisão feito pela Polícia Civil no inquérito criminal da tragédia em Mariana, que apontou omissão de 6 diretores e gerentes da Samarco e de um engenheiro da Vogue BR, responsáveis por atestar a estabilidade de Fundão. Cada um foi indicado por 19 homicídios qualificados, cuja pena oscila de 12 a 30 anos. Eles foram também denunciados por crimes de inundação e poluição de água potável. Porém, o inquérito está suspenso por causa do julgamento da competência. O MP-MG questionou se o caso deve ser julgado pela Justiça Federal ou pela Justiça Estadual, ou que ainda será definido pelo Superior Tribunal da Justiça. A mineradora escondeu informações dos promotores, segundo o MP-MG. Tivemos grave sinistro no interior do complexo da Samarco, que implicou o carreamento de milhares de toneladas, inclusive de blocos de lama. A jusante comprometendo as estruturas da barragem de Santarém. Isso tudo foi ocultado do Ministério Público, disse Marcos Paulo. Agora vamos mostrar um vídeo que ilustra como as empresas estavam envolvidas nesse desastre que ocorreu em Mariana e como contribuíram para ele. Todos sabemos do desastre ambiental que aconteceu em Mariana. Uma verdadeira catástrofe que foi além desse município. Mas o que está acontecendo realmente? Vamos tentar explicar. Tudo começa com a Samarco, uma empresa privada que pertence à BHP e à Vale. Empresa que fez doações milionárias para campanhas eleitorais da maioria dos partidos brasileiros. Uma generosidade que emociona. A Vale doou 48,8 milhões de reais para as campanhas dos partidos políticos do Brasil em 2014. Coincidentemente, essas mesmas empresas sempre conseguem licenças ambientais para realizar suas atividades. Elas retiram minério de ferro das montanhas brasileiras para vender fora do país e ganhar dinheiro. Quanto mais minério for extraído e tirado do país, maior é o lucro das empresas. Só que essa atividade gera rejeitos que são depositados nas barragens. Mesmo assim, a extração não para e cada vez as empresas ganham mais dinheiro e as barragens ganham mais lixo. Mas para eles não importa. O que vale é o dinheiro, muito dinheiro. Só no ano passado, o lucro da Samarco foi de 2,8 bilhões de reais. Que bom negócio, né? Mas com tanta ganância, parece que não teve jeito de evitar o pior. E a barragem se rompeu, matando pessoas, destruindo cidades, formas de vida e contaminando nossos rios, terras e mar. Apesar disso, a Samarco continua com muito dinheiro. E é desta forma que morre um rio no Brasil e tudo o que existe à sua volta. Bom, essa história não acaba por aqui. Você pode até pensar, né? Claro que o Estado ajudou, a Samarco se responsabilizou de verdade e o problema acabou. Só que não. A lama chegou no mar e continua chegando. Pessoas morreram. As famílias estão sem casa. A cidade sem água. As pessoas com sede. Os pescadores sem peixe. Os agricultores sem nada. Os índios sem fonte de vida. O planeta continua sofrendo. E todos nós estamos impotentes nesse cenário. Divulgue esse vídeo para ajudar a fazer os culpados assumirem sua total responsabilidade. Sua voz é importante. Não fique calado. Vamos usá-la para trazer justiça. Então, podemos concluir que, além de destruir todo o distrito de Bento Rodrigues, o desastre em Mariana também custou várias vidas, tanto humanas quanto a da fauna e flora do Rio Doce, que foram gravemente afetadas pela lama tóxica. Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília. Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias, quantos pescadores sem redes e sem canoas. Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas sem rumo, como canoas sem remos, ou pescadores sem linhas e sem anzóis.
Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz.